Sensacional. Você tá feliz com o momento atual do entretenimento no Brasil? Tô. Eu acho que a gente vem vivendo um momento de consolidação, expansão e maturidade, né? Então, você vê, né? A gente tinha o Hollywood, o Rock in Rio, agora também tem o The Town. Então, né, o Rock World tem um evento conectado no outro. Tem consumo para isso. Tem algumas dificuldades, eu acho que de como até quanto que a gente pode colocar no mercado para que esse mercado consuma, né? Então, as vendas, as bilheterias não trafegam como trafegavam antes, justamente por um momento pós-pandêmico que a gente viveu, né? Eu acho que a pandemia ela tem um agravante importante no comportamento do consumidor para consumir o entretenimento, porque você foi tolhido, né? Não pode. Pô, tudo quando você fala não pode, ferra, né? Você fala, cara, eu quero, então, mas não pode. Aí começam as clandestinas, etc. E aí, cara, imagina quando puder voltar. E eu acho que a gente viveu esse boom 22, 23, foi um negócio assim, 22 a gente até falava, cara, eu não posso usar isso como um parâmetro. 22 para mim foi um ano de 9 meses, o carnaval aconteceu em abril, totalmente atípico e sim, de uma maneira explosiva. Tudo que você colocava era um consumo absurdo do entretenimento, efetivamente. 23 ele já vem com um pouco mais de consistência, mas para mim é a base zero. Eu falo, bom, a partir daqui que eu vou começar a fazer parâmetro dos próximos anos. Então a gente não esquece, obviamente, o passado, né, de 20 para trás, tira vários aprendizados de lá e para em 22 e fala, bom, isso aqui foi um warm-up bem porrada, e 23 base zero para você começar a olhar 24, 25 e os anos que vem pela frente. Eu acho que as marcas começaram a olhar com muito valor, aí quando eu falo de gerar experiência, conectar o consumidor com a marca, dentro de um momento onde de fato ele vai levar aquilo para a vida dele, e não só uma exposição pela exposição. E aí vem um aprendizado e os desafios da agência, aqui agora falando como corporativo, como que a gente consegue criar via uma marca, uma experiência que está conectada naquele festival e que vai materializar no consumidor que está vivendo aquilo. E ele vai para casa falando, cara, vivi um negócio que foi incrível ali no Rock in Rio, ou no The Town, ou no próprio camarote número 1, e isso é uma coisa muito, muito importante. Então, acho que tem um crescimento, sim. É difícil a gente ir lá, né, no board lá do grupo falando dos 10 próximos anos, né? Como é que vai ficar daqui 10 anos? E aí tem trocentas mil variáveis, né? Hoje eu acredito numa ascensão, não imagino uma estagnação. Eu acho que vão ter eventos que talvez por lei natural de sobrevivência, alguns caem, outros não, até porque é isso que eu estava te falando, o consumo ele tem um limite, ainda mais quando você fala, né, da situação que a gente vive hoje no país, da dificuldade da economia, né, o dinheiro não está tão na mão de todo mundo, então acaba dificultando um pouco. E até falando um pouco sobre isso, me lembra uma história bacana, sem procurar me estender muito aqui, mas trazendo para você isso, né, por que a gente ampliou o N1, né, por que eu comecei no Carnaval, a gente foi para Réveillon, porque num determinado evento que a gente fez, e aí foi o Réveillon, foi em Itacaré, o Réveillon número 1, que a gente fez totalmente a gente, né, como detentor 100% do evento, e foi super complexo, porque foi no primeiro ano pós-pandemia, onde estava pandemia, não estava pandemia, aquela coisa meio louca, teve uma catástrofe natural no sul da Bahia, chuva pra cacete, e aí foi um problema complexo a gente conseguir colocar o evento de pé, e a gente, cara, nesse sentido, o banco de eventos, a Holding Club tem isso no DNA dela, assim, aí eu não estou preocupado com o resultado final, estou preocupado com a experiência que eu vou entregar para o consumidor que está lá, e se perdeu, mas assim, o cara tem que sair de lá feliz. E falando, vivi uma experiência única aqui, ainda mais naquele momento que a gente vinha daquela retração, cara, vou ter a oportunidade de poder comemorar o Réveillon, então não podia frustrar ninguém, mesmo que estava sendo frustrado pela condição climática, mas as coisas acabaram encaixando e a gente de fato realizou o evento, foi incrível.
E uma semana depois do evento, um grupo de amigas postou e marcou a gente no evento, no post, tatuaram o N1. E falando assim, quando a experiência é boa, a gente tem que marcar na pele. Nossa. Aí arrepia, isso daí é uma das coisas que arrepia. Aí você fala, cara, que animal. Quantas marcas, quantos times de futebol, quantas paixões que todo mundo tem que você fala, cara, imagina o cara tatuar o teu nome, né? Você tatuou o filho, a esposa. O cara tatuou um label de um evento que ele viveu lá e foram três meninas. Tornozelo, pulso e tal. Eu falei, cara, isso é muito maior. Então a gente conseguiu entregar uma experiência que de fato mexeu na vida daquelas pessoas a ponto de querer registrar eternamente no corpo. E daí a gente falou, cara, a gente tem que conectar com esse público ao longo do ano inteiro, então vamos encontrar outros momentos que a gente possa trazer o que o N1 representa. E daí, inclusive, expandiu. Hoje em dia a gente tem um licenciamento da marca, tem um marketplace próprio que aí trabalha com a venda dos produtos, enfim, que levam o N1, que aí entra um pouco no padrão de quando você está num evento, né? Tem a loja que entrega lá, o conceito Disney de se fazer as coisas. Né? Cara, eu imagino essa situação que você viveu, hein, cara? Qual foi a maior lição que você teve sobre a realização de eventos e não poder contar com uma força maior aí, um impacto dessa magnitude? Então, o evento vem da palavra eventualidade. Então, quando você sai para fazer o evento, você já tem que estar preparado para isso. A gente... Mas essa aí ninguém não esperava. E aí, Michel, é resiliência. É você ter dentro de ti que fala assim, cara, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. E aí não é assim, eu vou mandar alguém fazer. Esse evento específico de Itacaré era enxada na mão, porque eu estava dentro de um terreno que ele encharcou por conta da chuva. Ele era muito próximo ele ficava debaixo tinha um veio d'água, e ele era muito perto do mar. Então não tinha por onde escoar a água. Então assim, como que a gente vai resolver esse problema? Então você compra a bomba. Você ficou uma semana sem dormir, né? Não, na verdade eu não tive esse tempo. Nem imaginei. Eu não tive esse tempo. Imagino, né? Pra você ter uma ideia, eu desci em Comandatuba, né, que foi um voo fretado. Aí, da van de Comandatuba até Ilhéus, a gente já tinha definido que eu ia ter que cancelar um dia de evento, que tinha 27, 28, 29, 30 descansava, 31 Réveillon. A gente falou, cara, vamos tirar o 27, porque não dá para fazer o evento por conta da chuva, a gente tem que arrumar o terreno, e a gente faz o do dia 30. Só que eu tava com o line todo contratado. Então, do caminho... na van, e aí cai o sinal, volta o sinal, e consegue falar, e aí falando com todo mundo. Aí a gente conseguiu remanejar um ou outro artista, porque, Réveillon tá todo mundo com data tomada. Não dá pra falar, beleza, no dia 26, isso era 26. Eu negocio falando 27 não vai ter, dá pra mudar 27 pra 30? Já tava organizado. Não, e aí, cara, nessa hora, e foi o que eu falei, aí eu não tava preocupado quanto isso ia custar, eu ia ter que resolver esse problema. A gente conseguiu realocar, acho que uma ou outra banda, ficou com crédito de quem não conseguiu tocar porque não tinha como fazer a agenda, e aí ia entrar em algum outro evento. E eu lembro que a gente trouxe o Alok e o Ferrugem, que conseguimos colocar como os headlines do dia 30. Cara, e aí foi incrível, porque no dia 27 não rolou, tentamos fazer... E um pouco mais de emoção na história. Arrumamos o terreno, ficou tudo pronto, limpo, tal, não sei o que lá. Quando é 5 horas da manhã do dia 28, meu telefone liga, toca. É minha sócia falando assim, ferrou. Porque durante a madrugada caiu um puta pé d'água. E tudo aquilo que a gente fez no dia 27... zerou de novo. Aí eu falei, agora não tem mais margem. Putz. Esgotamos a margem, bora pra lá. Aí vou lá, eram 6 horas da manhã, eu tava lá. Eu saí de lá às 9 horas da noite, porque aí era com enxada, capinando, fazendo o que dava para fazer para tentar organizar. Teve um pedacinho do evento que a gente interditou, que não tinha como acessar ali porque estava com muita água. O fato de ser Réveillon, pé na areia, tal, até te possibilita, a gente estava com bastante areia lá, então o lugar ficou bem agradável. O clima firmou, né? Então isso foi, para os outros dias foi ficando cada vez melhor, o line contratado, as bandas chegando, e ainda tinha um lance, né, da pandemia, então todos os artistas tinham que testar.
Porque a Secretaria de Saúde estava fazendo vistoria, então você testava o cara, eu lembro Nossa. testando o Denis, aí o Denis não passou, aí um dos artistas dele ali, dos anões ali, tava, aí pô, não pode ter o anão, pô, mas quando o cara... É muita variável, né, cara? Cara, e aí você vai lidando com tudo aquilo, e a hora que termina o evento, acontece isso que eu te contei. A menina vai lá, 3 amigas tatuam um N1 no corpo, você fala, cara, pô, check. Linda essa história. Essa aí tem que estar no mail, hein? Essa aí representa, meu.